Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 25 de maio, quarta-feira, vamos falar sobre lábio leporino, uma anomalia que pode trazer sérios riscos para o bebê e que realmente acaba atrapalhando um pouquinho toda a família. Então o programa é imperdível, vocês vão ver tudo que se fala hoje sobre lábio leporino, o que se faz, as técnicas, que forma é corrigido. Programa muito bom. Os abraços vão para a dona Ana Maria do Carmo Cardoso, moradora lá do bairro Marcos Roberto. Ela esteve lá na minha visita no CCI, junto com o vereador Ribeiro. Que visita maravilhosa, que bailão bonito ali antes do Dia das Mães. Eu disse que vou voltar aí sempre, podem ter certeza. Também para o Daniel Pavão, filho da Maria do Socorro. Ela que é uma liderança nossa lá no bairro Azaleia. Ele aniversariou este mês e é um menino que eu conheço desde pequeno, foi meu paciente pequeno. Então um abraço para você, Daniel. Também para a Isabelle, que é filha do Elton e da Raquel. Uma pessoa que eu encontrei lá na ação social do nosso amigo Gilmar Olarte, da Igreja Nova Aliança. Assembleia de Deus Nova Aliança, nosso querido amigo Gilmar Olarte. Um abraço a todos vocês aí. E também para a Ana Maria, do Jardim Colúmbia. Vocês são merecedores do nosso respeito. A fissura labial, mais conhecida como lábio leporino, é uma anomalia que consiste numa má formação dos lábios do bebê. Além de ser apresentado como um problema estético, o lábio leporino pode prejudicar não só a dentição, como também a audição, a fala e a própria deglutição da criança. Por isso, quanto mais cedo fizermos o tratamento, maiores são as chances de um tratamento eficaz, o que diminui os riscos que a criança possa vir a ter com a sua saúde. Como vocês veem, muitos passam por este problema, demoram às vezes para serem encaminhados, para chegarem até os profissionais adequados. Então vamos tirar todas as dúvidas. Estamos hoje aqui com um cirurgião plástico, nosso amigo, Dr. João Antônio Freire. Bom dia, Dr. João. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, já que você tem um trabalho vasto na nossa cidade, com muitos casos já. Uma pessoa que realmente tem um trabalho prestado aqui em Campo Grande, pessoas do interior que o procuram, profissional do mais alto gabarito, Dr. João Freire, cirurgião plástico, que se encontra hoje aqui com a gente. Eu começo lhe perguntando o que vem a ser a fissura labial ou lábio leporino. Bom, primeiramente, é um prazer estar com você aqui, Paulo, e parabenizar seu programa. A saúde é muito bem orientada, a população, muitos tópicos, sempre que eu assisto o programa, é muito importante. Às vezes o programa, não só pela orientação, mas estimular as pessoas a buscarem a saúde. Nós, como profissionais da saúde, sempre temos que divulgar isso. Eu parabenizo o seu programa e obrigado por estar aqui. Bom, o lábio leporino. O lábio leporino é um defeito embrionário. Na fase embrionária, quando a criança está se formando no útero, não há é dito um tubo neural. O embrião ele forma um tubo, todo o corpo, e esse tubo vai se fechando sobre ele mesmo na face anterior. E o último local de fechamento desse tubo seria a parte de face, digamos. E o fechamento ele não termina de se fechar por algum motivo e às vezes forma as fissuras. As fissuras faciais, a mais conhecida como lábio leporino, às vezes a fissura se completa de um lado e não de outro. A gente fala fissura unilateral. Às vezes a pessoa tem as duas fissuras, tanto de um lado nasal como do outro. Aí se é dita bilateral. Então é as fissuras labiais. Às vezes ela só fica no lábio, às vezes ela vai até o palato. Então aí a gente até classifica fissura
incompleta quando é só no lábio, completa quando ela vai pegar lábio e palato. Que aí seria fenda palatina. Fenda palatina. E quais seriam as causas do lábio leporino, da fissura labial? Olha, a causa principal não foi muito bem esclarecida. Antes se acreditava que poderia ser uma carência nutricional, outros não, mas até hoje não se sabe explicar por que não termina de se fechar esse tubo neural. Que, na verdade, não seria uma doença, seria uma falha genética. Uma má formação. Uma má formação. E por que além de ser considerado um problema de estética, também é um problema que pode levar risco à vida desse bebezinho? Bom, principalmente a fase mais perigosa do lábio leporino é logo criancinha que começa a amamentar. Porque na amamentação, às vezes, ao deglutir, em vez de ir para o estômago, vai para o pulmão o leite. Porque o palato protege dessa passagem do leite para o pulmão. Então, como a criança às vezes não tem essa habilidade de deglutir, ele vai para o pulmão e faz aspiração. Então, é um risco. Então, é importante esse tratamento ser feito logo no início, principalmente quando ela tem uma fissura de palato. Às vezes as mães que têm uma pressa, logo nos primeiros dias, não, espera pelo menos mais de semanas, para a criança ter pelo menos um pequeno peso, para poder começar o tratamento cirúrgico, geralmente. Esse diagnóstico, Dr. João Freire, ele já é feito intraútero, ele é feito logo após o nascimento, é só a visualização, tem algum exame? Como que é feito o diagnóstico da fissura labial? A fissura labial, bom, agora com o ultrassom, com todos esses recursos que nós temos, a gente já sabe até geneticamente como vai ser a criança antes de nascer. Mas basicamente a fissura é depois do nascimento que você pode avaliar melhor a extensão. Se ela é só parcial, se ela é mais completa, a que nível da região do orofaringe ela atinge, se é só boca ou se vai mais interna. Mas é praticamente depois de nascer. É a visualização. É a visualização. Dr. João Freire, todo nenezinho que nasce com essa anomalia, fissura labial, tem que passar por várias cirurgias corretivas e estéticas? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, até porque o tema é muito importante. Estamos falando da fissura labial, ou lábio leporino. É vulgarmente conhecido como lábio leporino. É assim que você conhece, e aqui a gente tem essa tratativa de levar informações para que vocês conheçam na essência e sempre com profissionais do mais alto gabarito. E hoje aqui um cirurgião plástico renomado, ele que é conhecido já da grande população campograndense e agora no estado do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com o Dr. João Antônio Freire, mais conhecido como João Freire, nosso amigo. João, eu lhe perguntei se todo bebezinho que nasce com este problema, essa anomalia, essa má formação de fissura labial, tem que passar por várias cirurgias corretivas e estéticas. Todo tratamento médico, seja ele qual for, a gente precisa de uma complementação de outros profissionais, seja fisioterapia, odontologia e fono, é um complexo. É multidisciplinar. Multidisciplinar. E essa área é a área muito importante, porque a criança naturalmente, sem alguma genesia nenhuma, ela já tem problema de fala. Essa, como é mais direcionada a lábio e palato, é muito importante a fala e a dentição. Porque quem tem lábio leporino, às vezes tem alteração da formação dentária. Os dentes crescem um pouco torto, quer dizer que precisa de acompanhamento do dentista, do ortodontista. Precisa do acompanhamento da fono. Às vezes ele tem o escape nasal, que a gente fala, que ele, no falar, o ar sai muito pelo nariz. Então ele tem que saber impostar. Então precisa de uma fonoaudiologia, que é muito importante.
Então, é uma área que você faz várias cirurgias, sempre pouco, mas eficaz, às vezes acompanhando o crescimento. Você faz a parte principal e deixa a criança desenvolver um pouco mais, e nisso vai tratando a parte ortodôntica e também fono. Esse tipo de tratamento cirúrgico a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele vai então se encaixar de acordo com cada tipo de fissura? Exato. Você disse no primeiro bloco que tem fissura que é unilateral, fissura que é bilateral e fissura que atinge inclusive o palato, né, que seria já a fenda palatina. Então, cada tipo tem uma variante de número de cirurgia, de que forma que é feito, a época que é feito. Por exemplo, uma criança que nasce com uma fissura lábio e palato, você primeiro vai tratar o quê? Ou um ou outro. Então você primeiro trata o lábio, porque o próprio lábio sendo corrigido, o palato já começa a fechar. Você espera, aguarda um tempo, prepara o palato. Aí nesse meio tempo também, com o palato já começando a ser fechado, você já começa a orientar a criança a aprender a falar para que ela não fique com a voz anasalada, né? Não tem aquele escape que fica, como diz, fica a voz um pouco fanhosa. E a criança, acompanhando em todos os tratamentos, fica perfeito. Ela falando, você não disse que ela tinha alguma alteração. Esse tratamento cirúrgico, em média, são quantas cirurgias assim? Para mais simples, por exemplo, uma fenda unilateral, só de um lado. É uma cirurgia, são duas, são três, quantas seriam? É impossível determinar. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Mas a média que você tem observado são quantas cirurgias? Por exemplo, um lábio leporino unilateral, só lábio, você faz essa correção e deixa a criança lá pelos 7 anos, por aí 8 anos, ver o que precisa uma complementação. Então, digamos, seja umas 2 cirurgias. Quem tem um palato, um lábio e palato, você corrige o lábio, depois você corrige o palato em 1 ou 2 cirurgias, entendeu? E aí aguarda um crescimento para fazer uma nova correção. Às vezes fica alguma fístula. A fístula é uma passagem entre o nasal e oral, entre o nariz e a boca. Se houver alguma fístula, você corrige aquilo ali. Então é em torno de 4 cirurgias, 5. E essas cirurgias, João Freire, elas são feitas aqui em Campo Grande? São feitas em Campo Grande. A parte da cirurgia plástica, a gente tem, todos os nossos colegas aqui em Campo Grande estão muito habilitados para isso. E tem também alguns centros que trabalham com isso. Aqui muito vai para Bauru, né? Bauru tem um centro só direcionado a isso. Então tem muitos casos que a gente atende, às vezes a gente complementa fazendo cirurgia aqui e manda para lá, porque lá, como é um centro que direciona tudo, às vezes o próprio paciente, a gente também deixa à vontade, de que vai lá e lá tem tudo uma estrutura. Às vezes o que é muito difícil é o paciente ficar a vida toda nesse ir e vir. Até é uma coisa importante, às vezes, subdividir isso aí. Porque às vezes a cirurgia, que é uma coisa importante, é feita aqui, e você, a parte de acompanhamento, às vezes pode ir lá. Porque lá é um centro, eu acho que é o único no Brasil, só direcionado a isso, né? Agora, às vezes o que demora muito, a gente tem muito paciente que demora a espera para a cirurgia. Então, às vezes a gente opera aqui e eles vão fazendo acompanhamento lá. Se bem que aqui a estrutura em Campo Grande é muito boa já para isso. A Funcraf é um braço do centrinho aqui e os cirurgiões plásticos daqui são habilitados, todos eles com credenciamento na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aqueles escândalos, aquelas coisas erradas de outrora, não são pessoas como o Dr. João Freire, como aqueles cirurgiões plásticos que nós sempre estamos trazendo aqui. Os que não são, esses são penalizados, a Justiça penaliza, o Conselho Regional de Medicina penaliza. Por isso que é importante você que vai procurar um cirurgião plástico ter a referência dele. Isso é importante, porque do contrário você paga um gato por lebre. E aí pode complicar. Esse tratamento ele também é oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? O SUS oferece, é uma cirurgia que
Plenamente coberto. Quer dizer, então, quem não tem condições, quem não tem um convênio, o SUS também cobre isso daqui. Como vocês veem, a medicina evolui. Antigamente era mais difícil fazer esse tipo de tratamento, era mais dificultoso para os familiares. Hoje, como o Dr. João Freire disse, a medicina evoluiu, os cirurgiões plásticos estão todos gabaritados, tem aqui o braço do Centrinho de Bauru, que é a FUNCRAF. Então a gente está evoluindo para que não tenha mais esse problema. E hoje os exames, durante a sua gravidez, no pré-natal, você pode já, através de um ultrassom tridimensional, você pode estar detectando tudo isso e já se preparando para tratar. O que importa, doutor João Freire, é que se nasce com a fissura, tem recurso para resolver e praticamente não ficar nenhuma sequela. Isso. Quanto mais prévio é o tratamento, melhor a criança vai desenvolver a fala e recuperar. Isso é o mais importante. João Freire, eu quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que você voltará com mais temas. É importante termos profissionais que são realmente dedicados ao bem-estar da população para que a gente possa estar levando a informação. Esse é o cunho do programa, é orientação, é realmente informação para que as pessoas tenham uma saúde adequada. Quero agradecer e o programa está sempre à sua disposição. Eu agradeço também essa oportunidade de a gente falar mais uma vez para o povo sul-mato-grossense e sempre informando e orientando. Obrigado. É isso aí. Se você ainda tem críticas, sugestões, denúncias, solicitação de programas, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se sempre que o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Quando algo que você gosta acabar ou simplesmente for embora, lembre-se que as folhas de outono não caem porque querem, e sim porque é chegada a hora. Portanto, vamos à luta. Se cada um realmente fizer o seu esforço, se cada um tiver a sua boa intenção, o mundo aí fora será melhor. Uma boa tarde a todos vocês. No próximo programa vamos falar sobre mau hálito. Fiquem com Deus e até lá.